Bom dia, muito bom dia! Estamos mais um dia ao vivo com o nosso devocional. O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Bom dia, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Louvado seja Deus por essa manhã, louvado seja Deus por estarmos aqui reunidas juntas, na presença do Pai, nos conectando como o corpo de Cristo. Como é bom ver vocês aqui, pessoal. Hoje eu vou fazer a retirada desses livros. Gente, que barreira! Bom dia, pastora Giane, bom dia, Meire, bom dia, Roseli. Orem, gente, ontem eu não consegui chegar na editora, mas hoje estarei lá, pegando o nosso livro. Bom dia, Éder, shalom. Sejam todos bem-vindos, que manhã gloriosa, que manhã linda, gente. Aqui tá uma manhã linda. Vocês estão na expectativa da leitura do próximo livro? Porque eu tô. Bom dia, Raquelzinha, bom dia. Eu tenho certeza que esse livro vai alcançar vidas que estão aí no meio da pista. Nossa vida é uma jornada. E muitas vezes não está encontrando forças, precisa de um fôlego novo do Espírito Santo de Deus. Você vai encontrar fôlego de vida nesse livro, nessa caminhada, porque nós vamos juntos percorrer aí a nossa corrida da vida até que o Senhor venha nos buscar. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Aqui também está um dia lindo, já fui na academia. Ô glória, pastora Giane, olha lá, gente, pega essa. Já foi na academia, já nutriu aí o corpo, fortaleceu o corpo, agora está fortalecendo o espírito. E é isso, corpo, alma e espírito. Essa é a meta para o ano de 2026. Para você que ainda não começou, nem com uma caminhadinha, em nome de Jesus, comece. Comece, porque esse ano o Senhor quer filhos e filhas maduras, né? E para isso nós temos que estar em equilíbrio, corpo, alma e espírito. E sem medo. Olha o louvor. O medo não vai nos parar. O medo não tem poder, ele não tem acesso. O medo não tem espaço aonde tem ousadia, aonde tem coragem para avançar. Que o medo não venha encontrar espaço sobre a sua vida. Vamos avançando em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Fran. Bom dia. Vamos colocar um louvorzinho então? Deixa eu só... Vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Amém? Fecha os olhos. Bom dia, Lilian. Bom dia, meu amor. Shalom. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado. Obrigado, grande Deus, o grande eu sou, o nosso Abba. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu agir. Obrigado pela tua proteção, Pai. Muitas vezes, aos nossos olhos são invisíveis, mas o Senhor continua trabalhando a nosso favor. Obrigado pela noite de sono. Obrigado por cada detalhe. Nós podemos ver as tuas mãos em tudo. Obrigado por nos encorajar a avançar. Obrigado por fazer com que nós rompemos com as limitações humanas, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus tão grande. É um Deus que faz infinitamente mais. E nós queremos refletir isso nas nossas vidas. Sigamos, Pai, com fé, com os nossos olhos espirituais abertos para contemplar as tuas bênçãos sobre nós. Pai, que sigamos, Pai, segundo o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que tenta nos paralisar. Traga, Senhor, fôlego de vida. Renova, Senhor, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito todos os dias. Paizinho, nós ansiamos em ouvir a sua voz nessa manhã. O Senhor tem liberdade. Fique conosco, Pai, que podemos discernir, Senhor, o tempo da nossa estação. Nos encoraja para nos posicionar. Nos coloca, Senhor, em lugares altos, Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor esteja conosco, nos encorajando, Pai, trazendo uma palavra de ousadia, de força, uma palavra profética para que a gente venha romper. Espírito Santo, nós desejamos ser parecidíssimos com Cristo, Pai. Molde o nosso caráter, trata o nosso interior, nós sabemos que tudo começa dentro de nós. Então, que haja cura de dentro para fora, Pai. Que o Senhor faça em nós e depois através de nós. Nós declaramos, Pai, uma leitura gloriosa na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos lá? Vamos ler então. Deixa eu ver aqui se tá saindo outro som. Vamos ler então Salmos 129. Eu sempre deixo um salmo pra gente ficar como meditação, né? Pra gente deixar como um devocional. E geralmente o salmo tem tudo a ver com a nossa leitura. Geralmente ele encaixa com a nossa leitura. Salmo 129, o tema é assim, ó. Perseguido, mas não derrotado. Olha só, perseguido, mas não derrotado. Eu não sei qual é a aflição, eu não sei qual é o tipo de perseguição, mas o Senhor tem uma palavra hoje, que você não será derrotado. Fique em paz, o Senhor está vendo, porque parece que a gente tem uma sensação em alguma estação da nossa vida que como se o Senhor não estivesse vendo. Mas o Senhor vai discernir o tempo de se calar. Porque às vezes a confusão está lá e a gente está falando, está tagarelando, não está ouvindo a voz do Senhor. E quando a gente se cala, o Senhor, na verdade, nos justifica, né? Então, que nós venhamos meditar nessa palavra de Salmos 129, que diz assim, ó. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram um arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem o braço daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam, a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém? Que devocional, hein, gente? Que devocional. Então, que você fica aí com o Salmo 129, pega seu caderninho, pega sua caneta, que o Espírito Santo vai revelar algo através desse versículo. Então, muitas vezes aí que você se encontra angustiada, que está escrito, ó, desde a mocidade, essa perseguição, essa pressão, não é para a sua derrota, é para te deixar mais forte, é para te levar a novos níveis. Então, confia no Senhor, entrega tudo a Ele de todo o coração. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E os meus inimigos não irão prevalecer, em nome de Jesus. Bom dia, Sá, que bom te ver aqui. Gente, a Sá é a nova do livro, ó. Ela é a nova autora do livro. Lindo, testemunho lindo, maravilhoso. Eu já tô profetizando, gente. Você que tá com o livro, ou que você já pensou, para você que nem pensou, mas recebe em nome de Jesus, porque esse ano vai ser um desatar de livros. Vai ter tanto livro aqui pra gente ler. O livro das amigas agora, não é essas autoras que a gente não conhece, não. É a história da vida daquelas pessoas que se conectam com a gente. Vai ser lindo, vai ser lindo. Amém? Deixa eu só mudar aqui, senão... Vamos lá, então. Nós paramos na página 192 do nosso livro Mesmo com Medo Haja. Para você que está entrando a primeira vez, estamos no capítulo 13. Onde o tema é, você é aceito, liberte-se do medo da rejeição. Ah lá, saí a trabalhar, mas estou aqui. Fica aí ligadinha, fica aí, sabe? Minha experiência pessoal. Tive uma raiz de rejeição em minha vida por muito tempo, porque passei anos não me sentindo amada. Deus nos criou para a aceitação e o amor, e não para o abuso e a rejeição. Quando você se sentir rejeitado, tenha certeza de que Jesus sabe exatamente como você se sente, porque ele também foi rejeitado por parte da sua família, pelos seus discípulos e pelos líderes religiosos da época. O plano de Satanás era usar a dor da rejeição para impedir que Jesus concluísse o que Deus o havia enviado na terra para fazer. Isaías capítulo 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Olha lá, Isaías 53, versículo 3. Eu duvido que qualquer um de nós já tenha experimentado ou algum dia experimente a quantidade de rejeição de que Jesus foi alvo. Mas essa atitude das pessoas não mudou. Ele sabia que era o Filho de Deus e o que viera fazer na terra. Jesus manteve os olhos no amor do seu Pai
e não na rejeição das pessoas. Precisamos aprender a fazer o mesmo. Quando usa a expressão raiz da rejeição, no livro, ela tem um livro, né? Raiz da rejeição. Quero dizer que uma pessoa sofreu tanto desprezo que o medo passou a afetar tudo que ela faz. As pessoas que têm uma raiz da rejeição geralmente vivem uma vida muito infeliz. Elas podem acreditar que estão sendo repelidas, ou que as pessoas não gostam delas, ou não as amam, quando esse absolutamente não é o caso. Marilyn Monroe disse certa vez: sinto como se minha vida tivesse sido uma enorme rejeição. Essa é uma afirmação interessante para uma popular estrela de cinema. Como ela poderia se sentir rejeitada quando tantas pessoas a procuravam? Queriam conhecê-la, sonhavam com um retrato ou um autógrafo dela. Mas a sua infância foi muito difícil. A mãe de Mary tinha problemas mentais e o seu pai era ausente. Ela passou a juventude em uma série de lares adotivos e orfanatos. Parece que, como adulta, ela nunca superou a rejeição e a dor daqueles primeiros anos solitários. Sabemos com base em muitos relatos que Marilyn Monroe teve uma vida muito infeliz. Ela entrava e saía de relacionamentos com uma série de homens, muitos dos quais eram casados. A atriz morreu aos 36 anos de uma overdose de barbitúricos. Meu Deus. É interessante observar que alguns dos filmes mais famosos de Marilyn Monroe eram comédias. Ouvi histórias de comediantes muito famosos que eram engraçados quando representavam, mas que as suas vidas diárias eram infelizes e deprimidas. É sempre assim, né, gente? Dizem que palhaço, eles usam da dor para fazer a palhaçada. Olha só, tá contando aqui o testemunho da Marilyn Monroe. Olha lá. Eles desempenhavam um papel para as pessoas que lhes trazia alegria e riso, mas absolutamente não desfrutavam o mesmo nas próprias vidas. Uma celebridade que era uma comediante em cena mais teria sido tudo menos engraçado na vida real era Lucille Ball. Ouvi dizer que ela era uma das atrizes mais rudes e desagradáveis de se lidar. Dizem que tinha uma tendência à maldade, uma personalidade muito complexa e que era muito insegura, o que é uma manifestação da raiz da rejeição. Olha só, gente. Conheci pessoas que vivem constantemente brincando, tudo que elas ouvem provoca algum comentário que se destina a ser engraçado. Mas geralmente vão longe demais e acabam sendo irritantes. Sei que nem sempre é o caso, mas muitas vezes as pessoas assumem um papel de comediantes nos relacionamentos porque são profundamente inseguras e sentem que seriam rejeitadas se soubessem que elas de fato são. Eu também conheço pessoas que são engraçadas de verdade e isso simplesmente faz parte da personalidade delas. Não é devido a qualquer problema que possam ter. Tenho uma experiência pessoal com a raiz de rejeição. Não fui apenas rejeitada na minha infância, porque aqueles que deveriam ter me amado, mas isso pareceu ter se tornado um padrão em minha vida. Creio que às vezes eu era rejeitada porque devido à dor da minha infância, a minha personalidade se tornou muito desagradável. Eu não era uma pessoa fácil de se conviver ou de se gostar. Quando eu conheci Dave, ele me aceitou incondicionalmente, mas até isso acontecer, eu não conhecia a sensação de receber esse tipo de aceitação. Gente, a história, o testemunho da Joyce é muito forte, né? Porque ela cresceu aí no ambiente do abuso sexual do pai. A mãe tinha medo de se posicionar e ela sofreu demais. E ela criou toda essa marca da rejeição dentro dela. Então, pensa só, ela teve o primeiro casamento ao qual não deu certo, né? Também estava cheio de tribulação. Na verdade, é um processo de cura. E Dave aceitou ela ali incondicionalmente, como ela diz aqui, né? Mas até isso acontecer, olha o que está escrito. Eu não conhecia a sensação. Sabe, a pessoa quando ela passa por inúmeros problemas, principalmente da parte de rejeição, ela é sempre áspera, ela é sempre grossa, né? Porque ela tem medo de se machucar de novo. Então, o subconsciente, ele cria uma barreira mesmo. Então, eu passo a observar aquela pessoa que sabe que
que está sempre áspera, sempre... Se você tentar puxar, tentar trazer a realidade da raiz dela, com certeza ela está com uma raiz de rejeição ali. E aí, de fato, o comportamento dela é rude. De fato, o comportamento dela é grosseiro. Mas, na verdade, é uma ferida escondida. É uma ferida que não foi cicatrizada. Precisa haver perdão, precisa ressignificar muita coisa. Que a gente venha ter, né, essa acessibilidade sobre as pessoas, esse discernimento e ajudá-la. Né? Que realmente essas pessoas podem testemunhar o amor de Deus através da nossa vida. Que nós sejamos um canal de bênção para essas pessoas. Né? Porque não é normal uma pessoa ser assim amarga o tempo todo. Sempre está pronta para responder uma resposta áspera. Que o Senhor nos ajude a ajudar essas pessoas a realmente se sentir amada, a realmente se sentir leve, entrar realmente na rota ali e viver o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Que eu e você seja um canal de bênção nesse mundo, porque tem muita pessoa assim. Tem muita pessoa assim. E essas pessoas colocam culpa na personalidade, colocam a culpa no temperamento. E não, gente. Gente que foi para Cristo, o Senhor refez a nossa vida. Então os nossos velhos hábitos morreram, ficaram lá para trás. Eis que tudo se fez novo. Então o temperamento tem a parte, né, do positivo e a parte do negativo. O que a gente tem que fazer? A constância do positivo e o negativo a gente tem que deixar o Espírito Santo moldar. Porque eu não acredito que o temperamento não é moldável. Se fosse assim, não faria sentido o Espírito Santo em nós. Então a gente precisa deixar. A gente precisa entregar o Espírito Santo. Senhor, o Senhor conhece essa parte do meu temperamento, o Senhor conhece a minha personalidade. Talvez é algo lá da minha infância, talvez é uma raiz de rejeição, uma amargura, é isso que eu tenho. Traga luz, abre o coração para o Senhor lá no seu íntimo, fecha a porta do seu quarto e fala, Senhor, eu não quero carregar isso. E o Senhor, com certeza, Ele vai te mostrar. E ali você vai confessar, e ali Ele vai te dar uma nova chance. E você vai começar a aprender a conviver com as pessoas. Esse relacionamento interpessoal, que é uma delícia, o seu propósito está ligado nas pessoas. Não fuja. Não fuja. Eu sei que a vida da pastora aqui fala muito, né, gente? Ela traz a realidade da vida dela. E se ela foi curada, gente, todos nós podemos ser curados. Desde o pequeno bloqueio, né, que tem feito com que a gente tenha medo de reagir até os grandes, gente. Eu sempre compartilho com você. Todo novo dá medo. Todo novo traz uma insegurança. Eu tô vivendo um novo sobre esse livro, porque eu nunca escrevi um livro. Então, pra mim, é tudo novo. E eu posso falar que eu não tô com medo? Lógico que eu tô. Eu nunca li um livro que eu tenho que praticar 24 horas, mesmo com medo ágil. Às vezes eu tô saindo no caminho, aí eu lembro, eu repito pra mim em voz alta, mesmo com medo ágil, Andressa, mesmo com medo ágil. Gente, é novo. Eu vou ir junto com a Larissa fazer o lançamento lá no Rio de Janeiro, com mais de 100 mulheres, numa conferência que vai ter. Eu não sei como vai ser, eu não sei quem que vai comprar o livro, eu não sei como vai ser, são pessoas que eu não conheço. E é um novo pra mim. E vocês acham que eu não tô com borboleta no estômago? Ou se eu tô? Mas eu vou avançar, porque esse livro não é sobre mim, é sobre o Pai. O propósito que você carrega não é sobre você, é sobre o Pai. E Ele tem pressa, vai ser um ano de aceleração, entenda isso. Você que tem livro e não escreveu, você que tem algo que o Senhor já pediu anos para você fazer, faça, porque nós estamos na reta final. A corrida da vida vai explicar exatamente isso. Nós estamos a 1 quilômetro por vez e a 1 quilômetro indo para a reta final, para a linha de chegada. Nós iremos ser cobrados por aquilo que o Senhor confiou a nós e nós não fazemos. Não fizemos. E o Senhor não vai deixar de cumprir a promessa dele, porque se a gente não se levanta, ele vai usar outra. Mas se o Senhor colocou o desejo em nós, é porque ele acredita em nós. E se o medo tem tentado paralisar eu e você, em nome de Jesus, ele já caiu por terra. Porque esse livro aqui, gente, vocês viram? Vocês viram lá? A moça ontem deixou, ela finalizou um livro, uma conhecida, nós conhecemos lá no Sou Filha, que é um outro grupo de mulheres também ao qual participo. E ela falou que ela terminou o livro e foi um divisor de água sobre a vida dela. E esse livro vai ser um divisor de água sobre a nossa vida também. Amém? A musiquinha parou aqui porque o computador desligou, acho que eu tava com pouca bateria. Mas vamos lá, vamos entrar nesse outro tema aqui.
Somos flechas e ele o arqueiro maior. É isso aí, é só ir, deixar mesmo a flecha aí aonde ele deseja. Mas para isso o Senhor está nos curando, né, gente? Ele está nos tratando, não importa se a gente não está entendendo nada, é só prosseguir e ele está no controle de tudo. E a nossa parte, qual é a nossa parte? Ser ousada. A nossa parte é a unção da ousadia, é romper, é saber quem é o nosso Pai, é saber quem é o dono da promessa que a gente carrega, né? O outro tema é, Deus nunca vai rejeitar você. Olha lá, não importa a rejeição que você teve, não importa como foi a sua infância, a sua adolescência, não importa o tamanho de rejeição, mas o nosso Deus nunca vai rejeitar você. Lá em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse que aqueles que procuram por ele nunca serão lançados fora ou rejeitados. Podemos pegar esse versículo e deixar que ele nos liberte do medo de algum dia Deus nos rejeitar por qualquer razão. Deus nos ama incondicionalmente e essa verdade muitas vezes é difícil de entender. No mundo, precisamos cumprir certas condições para receber algo, mas não é assim no relacionamento com Deus. Deus é o amor e nos amar não é algo que ele faz ou deixa de fazer com base em nosso comportamento. Então, isso aqui é o texto, né, que fala que Deus nos ama. Muitas vezes, o nosso comportamento, né, você que às vezes sai aí da rota, o nosso comportamento não agrada, mas por isso ele não deixa de nos amar, ele continua nos amando. Por isso que fala, Deus ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador e ele acredita em nós. E se não fosse a misericórdia e a graça dele, gente, nós não estaríamos de pé, nós seríamos consumidos, né? Uma das coisas mais importantes na vida, gente, é saber o quanto Deus nos ama e como nos vê. Se tivermos confiança no seu amor, nunca permitiremos que a dor da rejeição ou o medo das outras pessoas nos controle ou determine nossas decisões. Uau, olha lá. Eu vou ler de novo. Se tivermos a confiança no seu amor, no amor de Deus, nós nunca permitiremos que a dor da rejeição ou medo das outras pessoas nos controle ou determine as nossas decisões. Olha que frase, anota aí. Em seu livro Meditações para Maltrapilhos, Bremen Mungin conta a história de um sacerdote que visitava a família na Irlanda. Depois de ver o nascer do sol sobre o lago Killarney com o seu tio idoso, o sacerdote observou um grande sorriso no rosto do tio e comentou: "Tio Simmons, o senhor parece muito feliz." "Eu estou," seu tio respondeu. Quando o sacerdote perguntou por quê, o senhor respondeu simplesmente: "O pai de Jesus gosta muito de mim." Podemos estar inclinados a pensar que a afirmação desse homem estava cheia de orgulho e perguntar: quem esse sujeito pensa que é? Mas o apóstolo João disse muitas vezes que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Então essa passagem, tem passagens lá, João, capítulo 19, 26, João 20, versículo 2, João 21, versículos 7 e 20. Então medita lá em João, separa aí João para você ler. Eles estavam tão confiantes no amor de Deus que isso se tornou a sua identidade. Quando lhe perguntavam quem ele era, João não dizia que era um discípulo, um apóstolo ou um evangelista. Ele dizia apenas: sou o discípulo a quem Jesus ama. Que lindo! O mais interessante é que todos nós podemos dizer isso e todos estaríamos certos. Todos podemos dizer: Deus gosta muito de mim. Sou a menina dos olhos de Deus. Salmo 17, 8. Ou sou o favorito de Deus. E estar certos. Deus não nos vê apenas como uma grande massa de seres humanos. Ele nos vê e trata conosco como indivíduos. Creio que pensar mais no quanto Deus nos ama e em todas as coisas incríveis que Ele diz sobre nós na sua palavra fortalecerá a nossa confiança, a ponto de nunca temermos a rejeição ou a desaprovação de ninguém. Gente, quando você está em contato, quando você está em comunhão com o Pai, nada mais importa. Você não perde tempo querendo se explicar, sabe? Você não perde tempo com aquela dor da rejeição. Rapidinho
você já ressignifica aquilo ali, já coloca diante de Deus. Senhor, não deixa criar raiz da rejeição sobre essa circunstância, sobre essa frustração, contra essa pessoa, né? Por isso que a gente tem que ser verdadeiro aos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que nós sejamos transparentes, que nós reconhecemos ali as nossas mazelas do nosso dia a dia e a todo tempo a gente não se demora a se apresentar ao Senhor, para que Ele venha purificar o mais rápido possível. Porque às vezes você fica com uma coisinha guardada ali. Se você não confessa ao Pai aquele sentimento, ou se você fica, Jesus, Deus já sabe tudo que eu estou sentindo, não. Ele conta com você, Ele sabe que Ele quer ver essa dependência que você tem dele te ajudar, porque nós somos humanos e sem Ele nada podemos fazer. Nós não conseguimos ressignificar sozinhas as marcas da vida. A alma, ela tem que ser enxertada pelo Espírito, gente. E isso é um trabalho que todo dia nós precisamos exercitar. Olha lá, Deus diz que Ele nos criou, mas o diabo quer que pensemos que somos um acaso ou um erro, Você já ouviu tantas pessoas falando? Às vezes a mãe põe, foi um erro, foi um acidente. Gente, tá amarrado, repreendido em nome de Jesus. Ajuda essas mulheres a ressignificar isso. Às vezes vem um filho ali, acontece, porque não foi sempre se programar, ou não se cuidou, ou o remédio falhou, enfim, tem muitas histórias, medicamentos que atrapalham ali o anticoncepcional, e aí a mãe já declara, isso foi um acidente, meu Deus, filho é herança do pai, independente das circunstâncias, Então que nós venhamos ajudar essas pessoas, porque o diabo sempre vai querer jogar na cara que você é um erro, que você não era para ter nascido, isso é palavra de Satanás, gente. E tem um monte de mulheres assim que fala dos filhos, ou que nasceu nessa situação, minha mãe não me aceitou, porque desde quando ela me engravidou de mim, ela sempre falava que eu fui num acidente, que eu vim na hora errada. Ajude essas mulheres a ressignificar tudo isso em nome de Jesus. Porque isso é uma mentira de Satanás que tem colocado na mente. E elas têm vivido com essa raiz da rejeição que vai passando para os filhos, que vai passando para os netos. Isso é muito sério. Olha lá. A verdade é que com suas próprias mãos, Deus nos formou no ventre das nossas mães e fomos criados à sua imagem. Salmo 139, 13 fala exatamente sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Foi o Senhor que nos formou no ventre da nossa mãe. Independente do que aconteceu. Porque estava brigado, porque não estava casado, porque foi permissão de Deus que o Senhor formasse por um propósito maior. Olha lá. Esse pensamento me faz dizer, uau, Deus valoriza cada um de nós. Somos preciosos aos olhos dele. Depois que Deus terminou a criação, incluindo Adão e Eva, ele viu que era muito bom, Gênesis 1:31. Deus nos vê como bons. Nossos atos podem não ser todos bons, mas a parte de nós que ele criou é boa. E é isso. Ele criou para cumprir o propósito dele. Então, tudo que Deus cria é bom. É muito bom, gente. Tudo que Deus cria, Ele criou eu e criou você. Para romper com medo, para ir diante das circunstâncias, saber que Ele está conosco, que a gente vem avançar. Amém? É para isso que Ele nos criou, para servi-lo, para cumprir o propósito. Amém? Vamos orar? Marca aí, paramos aqui na página 196, Paramos ainda, estamos aqui ainda falando, Deus nunca vai rejeitar você, ainda estamos aqui nesse assunto. E o Senhor, mais uma vez, nos ensinando. Bom, a musiquinha acabou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, vamos consagrar. Que o inimigo não venha roubar a semente dessa manhã, que ensinou pra gente mais uma vez, o quanto Deus é bom, Deixa eu colocar um louvorzinho aqui, vamos agradecer, vamos consagrar este momento. Vamos orar? Feche seus olhos. Sim, Deus, nós estamos gratos.
Obrigado por falar conosco nessa manhã. Obrigado por abrir os nossos olhos. Traga, Senhor, a clareza sobre nosso espírito. Se há alguma raiz da rejeição sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos mostrar. Que o Senhor venha tocar. Hoje nós declaramos o acesso com as tuas mãos cura, a tua presença restaura. Espírito Santo, nós estamos aqui verdadeiramente na tua presença para que o Senhor purifique, que o Senhor nos ajude a ressignificar tantas marcas. Sim, Espírito Santo, nós sabemos que a raiz da rejeição pode fazer com que as pessoas não rompam e não vivam as promessas e os propósitos que o Senhor tem. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça em nós e que o Senhor venha fazer através de nós, que nós sejamos canal de bênção para o próximo, para alertar, para abrir os olhos das pessoas, para que de uma vez por todas elas saiam dessa vida de amarração, dessa vida do medo, dessa vida de não romper. Espírito Santo, que nós deixamos de procrastinar algumas coisas na área ao qual o Senhor já tem cobrado de nós. Que nós venhamos avançar com toda a ousadia. Sim, Espírito Santo, nós somos gratos. Nós profetizamos uma quarta-feira de milagres, de vitória, Pai. É onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde o Senhor nos direcionar aí, que o Senhor traga palavras proféticas sobre os nossos lados. Que nós venhamos profetizar vida onde há morte, que nós venhamos profetizar saúde onde há enfermos, que nós venhamos profetizar alegria onde há tristeza. Espírito Santo, nos capacite a cada dia. Estamos à disposição a cumprir o reino, a cumprir o nosso propósito debaixo do reino. Sim, Espírito Santo, nós declaramos um dia de vitória em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Compartilha essa live aí com quem você sabe que precisa romper. Segura na mão dela, fala, amiga, vamos romper junto esse ano? Eu quero ouvir o seu testemunho. Compartilha com ela. Amanhã nós estamos aqui às 6h30. Fica ligadinho, porque hoje eu vou pegar o livro. Vocês estão preparados? Vou pegar o livro, eu quero compartilhar tudinho com vocês. Amém? Fiquem com Deus. Beijos, até amanhã então às 6h30.